Senhor, irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E é uma alegria mais uma vez poder estar aqui para trazer uma pequena devocional ao coração dos irmãos. Vamos estar lendo Romanos, o seu capítulo 8. Eu vou estar lendo do versículo 31 ao versículo 39, que Paulo nos diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidade, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui no livro de Romanos, que é um livro doutrinário, Paulo ele vai organizar a doutrina cristã, podemos dizer assim. E no capítulo 7, ele vai falar, no início do capítulo 7, sobre a luta que nós enfrentamos assim que nós somos conscientes do nosso pecado. É uma luta intensa entre a nossa carne e o espírito. É uma luta contra o nosso pecado. E Paulo, no final do capítulo 7, declara: quem vai me livrar deste corpo mortal dominado pelo pecado? E logo em seguida ele responde: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que a resposta está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos liberta do corpo desta morte, do corpo dominado pelo pecado. E já no capítulo 8, Paulo começa a falar sobre a nova vida que Cristo nos dá, que é uma vida pelo Espírito, que somente pelo Espírito Santo a gente consegue viver de acordo com a vontade de Deus. E uma vez que Deus nos salvou por meio de Jesus, Ele nos garante, né? Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 30, que é um versículo anterior dessa passagem que eu li, ele fala que Deus nos predestinou, Ele nos chamou, e aqueles que Ele chamou, Ele declarou justo, e Ele nos deu a sua glória. E se Ele fez tudo isso por nós, Paulo vai mostrar aqui que nada neste mundo, do passado, do futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus, o próprio Deus, não nos condena. Quem pode nos condenar? Porque toda a sua ira foi satisfeita de uma vez por todas em Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, podemos ver que partiu de Deus a vontade, a livre e espontânea vontade de nos amar. E se nosso Deus, de fato Ele é um Deus imutável, como a Escritura diz, que nele não há sombra de variação, então se Ele não muda, o seu amor por nós também não muda. Se uma vez Ele decidiu nos amar, Ele sempre vai nos amar. Como em Efésios, Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Jesus Cristo desde antes da criação do mundo. Lá em Efésios, seu capítulo 1, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então podemos ver que foi da vontade de Deus nos escolher, não porque merecíamos, mas porque Ele quis. E se Ele quis, Ele pode fazer. E uma vez feito, sempre será dessa forma. E esse amor, a palavra do Senhor vai dizer que excede nosso entendimento.
Porque quando a gente tem esse contato, essa consciência de quem Jesus é, de quem Deus é por meio do seu Espírito Santo, a gente reconhece que não merecíamos esse amor. Mas Paulo vai nos falar mais uma vez em Efésios que convém ao povo santo entender a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo. Ele fala isso no capítulo 3 de Efésios. Quando ele se ajoelha para orar pelo povo de Efésios, ele fala: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, convém a nós que a gente venha compreender a cada dia mais esse amor, mesmo que seja difícil entender, mas o Espírito Santo que habita em nós faz com que a gente entenda a cada dia um pouco mais. E, para encerrar, voltando lá em Romanos, o que mais importa é que a gente foque em Jesus Cristo, porque não é pelas circunstâncias que a gente vai ver o amor de Deus por nós, mas é em Jesus Cristo. Como Paulo disse, nada na criação jamais pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então a gente não vai ver o amor de Deus em outro lugar a não ser em Cristo Jesus, em mais ninguém. Independente das circunstâncias, o amor de Deus permanece sobre nós, não muda, assim como nosso Deus é imutável, seu amor por nós também é. E as aflições, as perseguições, as calamidades, como a gente está passando por este momento de calamidade, nada é maior que o amor de Deus por nós. Então, que nós venhamos descansar nessa certeza que a palavra do Senhor nos dá. E que essa palavra fique no coração de cada um de vocês que está me ouvindo através dessa devocional. E que o nosso Pai fortaleça-os como convém ao povo santo. Que a gente venha compreender cada dia mais esse amor que excede todo entendimento. Eu agradeço esse momento. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. And here in your presence I find my refuge.